Potifar, o Espírito entrou com ele. Começou a trabalhar. Potifar disse: é diferente, Deus é na vida desse menino. O texto diz: e o Senhor era com José. Sabe por que era isso, irmão? José não podia entrar sozinho na casa de Potifar, não, por causa da mulher dele. Se José entra sozinho, ele ia cair, ia ceder à tentação. Mas como o Paracleto estava do lado dele, juntinho, deu força a ele para vencer o pecado, para vencer a tentação. Eita, como a obra é grande, mas a investida é grande, mas a proteção e o investimento é maior na tua vida. Louvar a Deus pela vida do pastor desta cidade, pastor Samuel Albuquerque. Não só ele, mas toda a sua família. Estava dizendo aqui ao pastor Samuel que ele, pastor Augusto Félix, pastor Emanuel França, eram os pregadores da minha época de adolescente, né, pastor? Era o diácono Samuel Albuquerque, diácono Emanuel França e o diácono Augusto Félix. Eles eram, como são até hoje, amigos. E eu tinha 14 anos de idade, cresci ouvindo esses homens de Deus pregando. E para mim é uma honra muito grande, pastor, estar aqui ao seu lado, cultuando e podendo transmitir uma palavra da parte de Deus diante da igreja do Senhor. E aqui ao seu lado constitui-se uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Mas eu creio que a igreja estará orando por nós, para que o Senhor nos conceda uma palavra. Quem diz amém, queridos? Louvar a Deus por esta igreja, pelos obreiros dessa igreja, cada irmão, cada irmã, em especial os jovens e adolescentes que estão aí animados, clamando e dizendo: Espírito Santo, queremos poder do céu. Quantos querem poder do alto nesta noite? Deus abençoe os jovens de Barreiros, esta mocidade, não é? Abençoada, que também tenho o privilégio de sempre estar ali com eles. Amo esta mocidade também, é muito bom estar com vocês. Com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar a igreja para juntos lermos o texto, tema deste congresso, que está em Lucas, capítulo de número 24. Lucas capítulo 24, verso de número 49. Nos diz assim a palavra de Deus. Lucas 24 e 49 nos diz assim as Sagradas Escrituras: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem diz amém por isso? Repita após mim, por gentileza. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, o tema deste congresso é: queremos poder do alto. Este é o tema geral, mas o pastor nos passou um subtema para ser abordado nesta noite. E o subtema é o seguinte: o poder de Deus capacitando os chamados no Antigo Testamento. Repita comigo, por favor. O poder de Deus capacitando os chamados no Antigo Testamento. E para tal eu quero convidar a igreja para lermos um verso que está na palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo 41 e o verso de número 38 apenas. Quem encontrou, diga amém.
Diz assim a palavra de Deus. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, no caso aqui José, em que haja o Espírito de Deus? Vou ler mais uma vez. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Quem diz amém por isso? Queridos, lemos dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles trata-se da promessa da descida do Espírito Santo, e o segundo retrata-nos do subtema que mostra-nos o Espírito Santo capacitando os seus escolhidos no Antigo Testamento, em especial aqui José. Mas é preciso destacar que, baseado nisto, podemos perceber que o Espírito Santo, ele sempre existiu. Diga amém por isso. O Espírito Santo não passou a existir a partir do dia de Pentecostes, não. O Espírito Santo sempre existiu e sempre atuou na história. Ele sempre existiu porque ele é Deus, e como Deus ele é autoexistente, ele é antes de todas as coisas. Diga amém nesta noite. Porém, a ação do Espírito Santo antes da fundação do mundo e no Antigo Testamento, ela é um tanto quanto diferente da sua atuação nos dias do Novo Testamento e nos dias atuais, e principalmente nos nossos dias, pois desde a descida do Espírito Santo, desde a morte de Cristo na cruz, a descida do Espírito Santo, vivemos em uma nova dispensação, a dispensação da graça, que também podemos chamar de a dispensação do Espírito, onde se cumpriu os escritos de Joel, dizendo que derramaria o Espírito do Senhor sobre toda a carne. Quantos aqui já receberam o Espírito de Deus? Então não há mais uma pequena medida como era no Antigo Testamento. Hoje estamos vivendo na plenitude do Espírito. Mas observe que no Antigo Testamento, ainda que o povo de Deus eles se beneficiasse com a ação do Espírito Santo, podemos ver que a ação do Espírito, a sua ação direta sobre o povo de Deus, não era de forma geral ou total, como é nos nossos dias, mas o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento de forma específica e muitas vezes individual. Com isso digo que não foram todos os homens do Antigo Testamento que tiveram o privilégio de receber o poder do Espírito Santo em sua vida. E analisando a palavra de Deus, podemos perceber que poucos indivíduos puderam então desfrutar do prazer de receber o poder do alto e serem cheios do Espírito Santo. Apenas um pequeno grupo de pessoas pôde então experimentar o poder do Espírito e desfrutar dessa experiência tão gloriosa e tão pouco frequente no Antigo Testamento, que, se comparando aos nossos dias, havia uma grande e extensa diferença. Entretanto, quando o Espírito Santo ele enchia alguém, ou ele tinha a intenção de encher alguém, ele vinha sobre esta pessoa a fim de apoderar-se dela, e sempre que ele assim fazia, ele não fazia sem propósito, ele fazia com propósito, para que esta pessoa fosse capacitada por Deus, através do seu Espírito, a fim de realizar obras específicas para que o nome de Deus fosse glorificado. E analisando a palavra de Deus, vamos ver algumas pessoas dentro dessa temática da capacitação do Espírito do Antigo Testamento. Vamos ver algumas pessoas que foram capacitadas pelo Espírito de Deus para realizarem
obras específicas. Entre elas encontramos Bezalel. Deus capacitou Bezalel com o seu espírito para que ele pudesse então receber habilidades que ele não possuía, a fim de que ele trabalhasse na construção do tabernáculo e em tudo que estivesse ligado ao tabernáculo e ao sacerdócio. Observe que, se você abrir a Bíblia comigo, por favor, abra a Bíblia. Números, capítulo de número 31. Vamos ver o Senhor capacitando esses homens com o seu espírito para realizarem essa obra específica. Êxodo 31, versículo de número 1 ao verso de número 11. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Abra a Bíblia, por favor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a quem? A quem? Êxodo 31, versículo 2. Eis que tenho chamado por nome a quem? Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do quê? Do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício. Para quê? Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que eu tenho mandado. Diga amém por isso. Observe que o tabernáculo foi extraído um modelo do céu, um projeto divino de Deus, dado a Moisés para que fosse executado entre os hebreus. Entretanto, para se executar as coisas do céu, precisa-se ter o Espírito Santo. Aleluia. Existem projetos de Deus para descer para a terra, e só executa aqueles que são cheios do Espírito Santo. O modelo era de Deus, o projeto era de Deus, e o povo também era de Deus. Mas Deus disse: não é qualquer um que pode executar o meu projeto. E como é que vai ser, Senhor? Fica tranquilo, Moisés, eu vou encher, aleluia, os meus servos com o meu espírito, e eu vou habilitá-los para fazer aquilo que eu tenho para fazer. Você pode levantar a mão e adorar a Deus, porque existe um projeto de Deus para ser executado, e Ele só vai executar quando Ele te encher do Espírito Santo dele. Observe que esses homens foram cheios. Eu vou correr por causa do tempo, mas ainda se lêssemos Números, ou melhor, Êxodo capítulo 35, versículo 30 ao 35, e Êxodo capítulo 36, versículo 1 e 2. Vamos ver este encher, esta capacitação de Deus na vida desses homens para executar essa obra específica. Que privilégio, irmãos, para Bezalel ser o construtor da Arca da Aliança. Que coisa linda. Deus tem obras específicas para serem executados por aqueles que querem ser cheios do seu Espírito. Glória a Deus. Além disso, vemos também Deus capacitando 70 anciãos para ajudar a Moisés
na obra de Deus. Abra sua Bíblia, Números, capítulo de número 11. Por favor, veja o Espírito capacitando homens para a sua obra. Números, capítulo de número 11, versículo 16 e 17. Depois leremos do verso 25 ao 29. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Números 11 e 16 nos diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei de quê, irmãos? Do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Veja o versículo de número 25, que diz a palavra de Deus. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam. Oh, glória a Deus! Mas depois nunca mais. Veja o versículo de número 26. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhes, manda eles calarem a boca, manda eles pararem de profetizar, eles não estavam aqui, Moisés, eles estavam lá, distante, e não compareceram diante da tenda. Meu filho, mas o nome dele estava na relação também, para ser cheio do Espírito Santo. Veja o versículo 29. Porém Moisés lhe disse: ó Josué, tu tens ciúme de mim, Josué? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. O desejo de Deus é usar a gente tudinho. Eu vou dizer de novo, porque a glória foi muito fraca. Parece que tem uns crentes que não querem ser usados por Deus. O desejo de Deus não é só encher 70 não. O desejo de Deus é encher todos nós que estamos aqui, para sermos usados por Ele. Então observe que Deus encheu Bezalel e Aholiabe para trabalharem na sua obra. Deus encheu os 70 anciãos para também trabalhar em sua obra, ajudando a Moisés na direção do povo, cuidando do povo de Deus que estava então no deserto. Além de Deus capacitar esses homens, vemos também o Espírito de Deus capacitando Josué com o seu Espírito, para ser o sucessor de Moisés. Veja Números capítulo 27. Números 27, versículo 18 ao verso de número 20. Quem gosta da Bíblia, diga amém. Só sei pregar na Bíblia. Números 27, versículo 18 ao 20 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para Moisés? Josué vai ser seu sucessor. Eu já tenho enchido ele do meu Espírito.
Mas para que o povo respeite Ele, para que o povo obedeça a Ele, é preciso que Ele permaneça cheio e que a glória que está em ti também reflita nele, porque o povo vai olhar para ti, Moisés, e vai olhar para Ele, e o Deus que te encheu de glória, te encheu do Espírito, também vai encher a Ele, e o Deus que abriu o mar vermelho para tu passar, vai abrir o Jordão para Josué passar, mas Ele não pode ficar vazio, precisa ser cheio. Olhe para cá, observe que antes de Deus usar esses homens, estas pessoas, esses escolhidos para obras específicas, Ele os encheu do seu Espírito. Isso nos indica que o Espírito Santo é o agente capacitador da igreja. Só conseguiremos exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer se tivermos cheios do Espírito Santo. Ninguém pode, aleluia, trabalhar na obra de Deus sem ter o Espírito Santo em sua vida, porque o Espírito Santo é o selo, é o penhor de Deus em nós. Quando Deus olha para o céu, Ele consegue distinguir quem é filho e quem é criatura. E como é que distingue que a gente é filho? É porque nós temos o Espírito de adoção. O Espírito Santo está em nós, e é que nos distingue dos demais. A igreja, nós não somos melhor que A, que B, que C, não, mas nós somos diferentes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não faça a obra vazio. Deus quer nos usar na sua casa. Deus quer usar nossas mãos. Deus quer usar os nossos ombros para carregar o peso. E Deus quer usar a nossa vida na frente de algumas coisas na sua obra. E Deus está dizendo para eu usar suas mãos, para eu usar os seus pés, para eu usar a sua vida, para eu usar a sua boca. Você não pode estar seco, você não pode estar vazio, você precisa do meu Espírito. Aí o Espírito está dizendo aqui para a gente nesta noite: seja dependente de mim. Sozinho você não consegue fazer nada. Quer pregar? Pregue cheio. Quer cantar? Cante cheio. Quer que Deus lhe use, seja cheio, que o Espírito vai te usar para obras específicas na obra dele, mas não pode ser vazio. Por isso a gente está aqui clamando: Senhor, queremos poder do alto, porque os dias são maus, o negócio está difícil aqui, e fazer a obra vazio não dá. Aleluia, Jesus quer encher a gente, irmãos. Estamos, aleluia, glória a Deus, estamos bem perto do arrebatamento da igreja. E quanto mais perto o arrebatamento, mais desafio tem. Quanto mais perto o arrebatamento, mais estreito é. Quanto mais perto o arrebatamento, mais difícil a coisa fica. E a gente só vai vencer se a gente for cheio. Esse tema é coisa de Deus, é sentimento do Espírito que desceu para a terra e pousou no coração do pastor, e está escrito, estampado na farda no teu peito: queremos poder do alto, queremos poder do alto, queremos poder do alto. E sabe o que é que Deus entende quando a gente diz isso? Que não dá para ficar vazio, que não dá para seguir sozinho. Alô, baracanto remerraces. Quem faz a obra de Deus, irmãos, só faz com prazer se for cheio. Porque o Espírito consola,
Porque fazer as coisas de Deus não é fácil. Tem luta, tem dificuldade, tem choro. Aí se você não tem o Espírito Santo e você é carnal, você corre, você larga, você faz tudo que não é para fazer. Mas quem tem o Espírito é diferente. O sangue dá na canela, as costas dele ficam cheias de pisadura, ele fica marcado pela zorrague, mas ele não abre mão do que Deus tem com ele, porque ele é cheio do Espírito. O Espírito Santo, ele traz a cultura do céu para a terra. Não, eu vou dizer de novo. O Espírito Santo traz a cultura do céu para a terra. O Espírito Santo põe a cultura do céu dentro de ti. Mistério, irmão. Os juízes também foram cheios, capacitados pelo Espírito para vencer os inimigos. Diga assim: para eu fazer a obra na casa de Deus, eu preciso estar cheio. Eu preciso permanecer cheio do Espírito Santo. Mas diga assim também: para eu vencer os inimigos, a carne, o mundo e o pecado, Satanás, eu preciso estar cheio. Os juízes só venceram porque eles foram cheios. Juízes capítulo 3, versículo 10, não precisa ler, eu vou citar. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele venceu os inimigos de Israel. Juízes capítulo 6, versículo 34, diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele tocou a buzina, aleluia. O Espírito te dá fôlego, o Espírito te dá fôlego para vencer. Como é que um exército de 300 homens vence um exército inumerável? Somente tendo o Espírito Santo. O Espírito revestiu Gideão. Juízes capítulo 11, versículo 29, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Juízes capítulo 14, versículo 6, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Só venceremos se formos cheios. Sabe por que ainda tu não venceu aquele vício? Porque tu está vazio. Sabe por que ainda tu estás aprisionado em coisas que desagradam a Deus? Porque tu estás vazio. Mas hoje é noite das correntes se quebrar. Enquanto Sansão estava cheio, ele vencia os filisteus. Mas depois que o Espírito se afastou dele por causa do pecado, ele não conseguiu vencer nada nem ninguém. E detalhe, algemaram ele, prenderam ele em grilhões. Mas ele fez um pedido: Senhor, eu quero o poder do alto. Aí o Espírito foi lá e encheu ele. E as correntes que prendiam Sansão foram quebradas. Alargue ombra calassúria. Alomenecanto ramaháceas. Algemas estão sendo quebradas hoje pelo poder do Espírito. Abra sua boca nesta noite. Abra sua boca nesta noite para adorar. Sinta algemas sendo quebradas que te prendem, que te aprisionam no medo, no vício, na insegurança, no pecado. Tudo aquilo que te acorrenta será despedaçado hoje pelo poder da unção do Espírito, porque a unção despedaça o jugo. Alguns reis de Israel também foram capacitados pelo Espírito. Entre eles está o próprio Saul e Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 16, diz que
o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Há um texto que diz que o Espírito, ao se apoderar dele, mudou-lhe o coração. Só o Espírito tem poder de converter. Só o Espírito tem poder de regenerar. Somente o Espírito. Aleluia. Somente o Espírito muda os corações. Diz a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Poderíamos citar vários textos de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito de Deus para exercerem obras específicas. Mas entre eles quero destacar José. Diga assim comigo, José. Ele foi capacitado por Deus, pelo seu Espírito, para governar o Egito. E eu estava meditando hoje, eu estava preparando algo. De repente o Espírito soprou um vento assim no meu coração. Aí começou a me tomar dentro de casa. Começou a me falar algo. Eu disse, sim, Senhor, eu vou dizer. Aleluia. E o Senhor me direcionou para a vida de José. Quando lemos o texto em Gênesis 41, a expressão dita aqui não é por qualquer pessoa. É Faraó que está dando testemunho acerca de José. 41 e 38 diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. José disse assim: Faraó, coloque alguém para liderar o Egito. Vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Na fartura faça assim, 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 para que na fome aconteça isso, isso e isso. Escolha um homem. Aí Faraó olhou para os servos. Talvez chamou o conselheiro e disse: venha cá. Porventura acharemos alguém que seja capacitado pelo Espírito como este jovem é? É você, meu filho, porque tu tens o que ninguém do Egito tem. A gente olha para ti e percebe que há uma diferença em ti. É o Espírito de Deus. E a presença de Deus era tão perceptível na vida de José, que onde ele entrava, o povo percebia. Levaram ele para o mercado de escravo. Potifar chegou lá, comprou ele. De tudinho, Potifar bateu o olho, disse: isso é diferente. Vai para minha casa. Aí o texto diz, vamos para a Bíblia, que o avivamento com a Bíblia é gostoso demais, não é? Você não precisa dizer nada, só a Bíblia vai trabalhando. 39:3 diz assim: vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Quem olhava para ele via Deus na vida do menino. Potifar disse: esse servo é diferente.
Deus é na vida dele. Deus é na vida dele. E o Espírito Santo, irmãos, falou comigo isso muito forte, que ele sempre estava com José. Desde o começo o Espírito Santo estava com José. Quem foi que deu o sonho a José? Foi o Espírito. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Ele tem acesso à mente de Deus, pega o que está na mente de Deus e traz para a nossa mente, porque Ele revela as coisas de Deus para o homem. O Espírito foi lá na profundeza de Deus, pegou um recorte do futuro, um pedacinho, entretanto de forma enigmática e metafórica, e trouxe para a mente de José. Deus revelou para ele o futuro de forma misteriosa que ele não entendeu. E sempre que o Espírito tem um projeto na vida de alguém, sempre que Deus quer executar um projeto para que alguém realize uma obra específica, Ele põe o Espírito Santo como supervisionador do projeto. A Bíblia diz: Ele criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito estava lá, guardando o projeto de Deus. Porque quando Deus tem projeto, Satanás quer atrapalhar. Aí o Espírito Santo diz: eu vou descer para proteger o projeto, eu vou supervisionar. Como Deus tem um projeto, uma obra específica, e precisava capacitar alguém para exercer essa obra, Ele escolhe José. O Espírito dá o sonho a ele, e agora o Espírito desce para ficar juntinho de José, para nada dar errado. Deus acompanha do começo ao fim. Lembra de Jacó? Deus disse a Jacó: eu vou ser com você, não lhe deixarei até que haja cumprido. Eu serei responsável de lhe levar, lhe trazer, cumprir tudo e lhe guardar. Eu vou supervisionar o projeto de perto. E Jesus disse: estarei convosco todos os até. E como é que Jesus está no meio de nós? Por meio de quem? Do Espírito. Porque Jesus disse: eu vou, mas eu envio outro. Outro no grego ali é igual a mim, da mesma essência. Ele fala como eu falo, Ele opera como eu opero. Vocês nem falta de mim vai sentir, porque Ele é igualzinho a mim. É a mesma essência. Oh, aleluia. E por que tu acha que o Espírito ficou aqui? Porque a igreja é projeto. Aí quem supervisiona os projetos de Deus é o Espírito. Ele tem que ficar aqui, cuidando para que nada dê errado. Tu tá pegando a direção de Deus aqui para tua vida hoje. O Espírito tá juntinho de ti, supervisionando a tua vida, para que nada dê errado, para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele prometeu. Aí agora tu sabe por que tu tá de pé. Quando as tuas forças te faltou e tu não caiu, tu não se desviou, a tua vida não foi atrapalhada, a tua veste não foi manchada. Aleluia. Às vezes até tu tropeçou, mas tu se levantaste, porque o justo cairá 7 vezes, mas todas as 7 Deus que está perto o levantará, e ainda que caia não ficará prostrado. Sabe por quê? É porque o Espírito está juntinho, pertinho de ti, supervisionando o projeto de Deus na tua vida, e dizendo: não vou permitir que dê errado, não vou permitir que dê errado. Eu vou contigo do início até o fim, para cumprir o projeto do Pai na tua vida.
deu o sonho a José. E ficou do lado dele. O Espírito Santo era o Paracletos de José. Paracletos é alguém chamado, convocado a estar ao lado de alguém para ajudá-lo. Paracleto ainda é pessoa que pleiteia a causa do outro com alguém, que lhe defende diante de um juiz. Paracleto ainda é um intercessor, um conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, ajudador, amparador, aquele que presta socorro. Aleluia. Em outras palavras, o Paracleto é aquele que está ao seu lado para lhe proteger e lhe defender. É muito forte isso aqui. Deus convocou o Espírito e disse: desça lá e não saia de perto dele, porque vão querer matá-lo, vão querer acabar com ele. E eu preciso que você o defenda. Quando viram José de longe, os irmãos disseram: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo e vamos ver o que é que vai ser dos seus sonhos. O projeto era de morte, mas os irmãos de José não viram o Paracleto de lado dele, dizendo: eu vou te livrar da morte, para que eu cumpra o projeto. Jesus disse: e quando o Consolador vier, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Uma das obras do Espírito é convencer. Aí Ele começou a convencer os irmãos de José. Convenceu logo Rubem. Rubem dizia assim: a gente vai matar ele, ele é irmão da gente, vamos matar ele não, joga numa cova. Olha o Espírito supervisionando. Daqui a pouco o Espírito soprou no coração de Judá: vende ele, tira ele daí de dentro, vende ele para o Egito. Aí lá vem a caravana de Ismaelita. Ismaelita é descendente de Ismael. Ismael significa a quem Deus ouve. José gritou dentro da cova: Judá, Rubem, Issacar, Dan, Naphtali, me tira daqui. Todo mundo com a mão no ouvido para não escutar, mas o céu ouviu e disse: a resposta está vindo aí. Lá vem a caravana de Ismaelita. Era a resposta: a quem Deus ouve, a quem Deus ouve, a quem Deus ouve. Daqui a pouco tiram José, colocam na carroça, algemaram ele, mandaram para o Egito. Olha o Espírito supervisionando tudo. Aí o Espírito vai lá dentro da casa de Potifar e diz: hoje é dia de compra. Vá para o mercado de escravo. Vá para o mercado de escravo. Tem um servo meu chegando aí, um capacitado por mim. Quando os escravos se apresentam, Potifar diz: nem precisa analisar, quero esse. Aí o texto diz, é bom ler Gênesis 39. Versículo de número 1 e 2. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. A obra específica, olhe para cá. A obra específica de Deus na vida de José era que ele fosse para o Egito. Mas o Egito era perigoso. Aí o Espírito disse: lhe envio, mas vou com você. Quando ele chegou no Egito, o Espírito já estava de lado. Potifar disse: vai para minha casa, vai trabalhar comigo.
Quando ele entrou na casa de Potifar, o Espírito entrou com ele. Começou a trabalhar. Potifar disse: é diferente, Deus é na vida desse menino. O texto diz: e o Senhor era com José. Sabe por que era isso, irmão? José não podia entrar sozinho na casa de Potifar, não, por causa da mulher dele. Se José entra sozinho, ele ia cair, ia ceder à tentação. Mas como o Paracleto estava do lado dele, juntinho, deu força a ele para vencer o pecado, para vencer a tentação. Eita, como a obra é grande, mas a investida é grande, mas a proteção e o investimento é maior na tua vida. José vence a tentação, é caluniado, lançam ele na prisão. Eu acho que Satanás olhou assim e disse: agora eu duvido Deus entrar com ele aí. E o texto diz: e Deus era com José dentro da prisão. No Egito, o Espírito foi. Na casa de Potifar, o Espírito foi. Dentro da prisão, o Espírito também foi. Ele disse: eu vou lhe tirar daqui, fique tranquilo. A vida de José é marcada por sonhos. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, o faraó sonhou. E quem é que dá as revelações de Deus em sonho? O Espírito. Deus sonha a José, agora vai dar outros sonhos a outras pessoas para cumprir o sonho de José. Quem foi que deu a interpretação a José? Quem? Diga, fale mais alto. Quem fez o copeiro e o padeiro sonhar? Quem foi que fez José interpretar o sonho do copeiro e do padeiro? Quem foi que fez o copeiro se lembrar de José? Quem foi que fez Faraó sonhar? Aleluia. Quem foi que deu a interpretação do sonho de Faraó a José? Quem foi que deu a interpretação e deu a estratégia para liderar o Egito no tempo da fome? Quem foi? O Espírito. Faraó olhou para José e viu que o Espírito estava tão pertinho dele, eles estavam tão ligados um com o outro, que ele disse: não tem ninguém semelhante a ti aqui no Egito. Tu tens o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito faz a diferença. O Espírito de Deus irá te capacitar para obras específicas. E quando os desafios surgirem, Ele estará lá para te ajudar a vencer todos eles. Como prova que a palavra do Senhor é real, fecha teus olhos e abre a tua boca e sente agora o Espírito te enchendo para vencer os desafios da chamada. Sente o Espírito te enchendo. Abre a tua boca que Ele vai te encher. Glorifica. Tira essa trava da tua boca. Deixa o Espírito te encher. Abre a tua boca. Tira a tampa do teu vaso, que Ele vai descer sobre ti agora com a unção especial. Abre a boca, filho.
Abre a boca, Ele está te dizendo: eu te escolhi, eu te capacitei e eu vou cuidar de ti. Sou eu que vou te levar para onde eu prometi te levar. Eu vou te acompanhar de perto. Eu sou o Paracleto, eu sou o teu Consolador, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu defensor. Eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que não permito que teus pés tropecem em pedra. Sou eu que quebro os laços de Satanás. Sou eu que desfaço os planos de morte. Sou eu que vou conduzir a tua história. Alô, merenhon, dio condias na wendo roconto ramanácia. Alô, mando condiandio no condolo condoro camanácio rebequento ramá. Olha o Espírito enchendo a sua igreja. Olha o Espírito enchendo a sua igreja. Olha o Espírito enchendo a sua igreja. Olha o Espírito enchendo a igreja em Seriaê, a igreja que clama e diz: queremos poder do alto, poder para vencer o pecado, poder para vencer o inferno, poder para vencer Satanás, poder para vencer a carne. Receba poder do Espírito. Sou teu professor. Eu vou te ensinar. Alainte o mahai. Como anaraverti, como anasura. A responsabilidade que vem é muito grande. Mas eu, Senhor, irei te capacitar. Você se sente tão pequeno, tu se sentes tão pequeno para o que eu tenho contigo. Mas o segredo não está em ti, na tua pequenez. O segredo está na minha grandeza. Eu vou adestrar tuas mãos para a batalha. Eu vou te dar as estratégias no meio do meu povo. Omacaite onde o tanto contua mantua cha. Obotutia na cantulo contura macachucha le comanaha. Vou tomar a tua boca. Vou colocar as palavras certas nos teus lábios. Eu vou te ensinar as matérias que tu não sabes acerca do meu reino. Vou colocar os conteúdos na tua mente. Vou tomar os teus lábios. Eu vou surpreender aqueles que te conheceram e aqueles que te conhecem. Porque hoje eu faço um novo acordo em ti. Porque à medida que a responsabilidade aumenta, a minha unção também aumenta, a minha graça também aumenta, a minha revelação também aumenta, a minha manifestação também aumenta. Abre a boca que eu vou te encher. Eu começo a fazer algo novo hoje. Recebe os dons espirituais na tua boca. Recebe, abre a tua boca que o Espírito vai te tomar nas melodias divinas. Eu condiamo Dio mandoro quando amar. O meu Espírito abrirá as portas das nações para ti. Ai, Dio do contua mantua. No yo condiato condi manture me conarasia. O mandura canto regemenente o manasia. Meu Espírito abrirá as portas das nações para ti.
E eu vou te levar. E quem poderá impedir? Porque o meu espírito vai na tua frente como um pendão, como uma bandeira, como chave que abre as portas. E eu te convido, vem comigo e atravessa essa fronteira. Alarga, a como não revácias. Alô, beremintri, canto remerrácias. Receba a glória de Deus. Receba. O Espírito está tratando com alguém aqui de forma especial. Abra sua boca, abra sua boca. Não permita que o fogo se apague. Não permita. Não permita. O Espírito Santo quer te tomar hoje em profecia. Deixa os dons fluir. Deixa as línguas repartidas fluir em teus lábios. Deixa o Espírito tomar a tua boca. Como na raio idioma calashu. No mentio quando a matuche le coma na raças. Fique de pé. Alarguiou, remequenteou, recondurra macanto, remecoma na raio. Andio, evasio, bracantur, remecoma na raio. Ai, oh Mahasha. Faz prova e vê de que o Senhor está aqui. Olha para tuas mãos. Olha para tuas mãos, olha para elas. Não temas em olhar, olha. Estás vendo? São essas que o Espírito vai usar as enfermidades vão bater em retirada. Os demônios vão fugir. Põe a mão agora sobre alguém que está ao teu lado e usa a autoridade que o Espírito te dá. Ora por ele. Ora por ela. Ora. Deus vai te encher. O Deus que encheu Moisés e os 70 anciãos está aqui para encher essa igreja. A unção de Deus dá papai de 70. A unção de Deus não tem fim. O Espírito vai encher. Ah, meu Deus, eu estou sentindo uma graça muito grande aqui. Receba. Receba a glória de Deus. Deixe Deus lhe usar para essa pessoa que está ao seu lado, porque o Espírito agora vai tomar a sua boca. Ele vai colocar o dom de profecia nos teus lábios. Ele vai te entregar revelações. Abre a boca e deixa Deus te usar hoje aqui. Deixa. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10 mil sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9 mil livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.